Reviravolta no caso Flora, o menino de 10 anos de idade está de volta ao Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre Gabigol, relacionado para a partida do Flamengo contra o Criciúma e a anulação do julgamento. Você vai entender mais daqui a pouquinho. Bora falar também sobre Savinho, novo reforço do Manchester City. Quando é que o Atlético Mineiro leva com essa negociação? Para completar, detalhes do sorteio das oitavas de final. Com um jogo extremamente pesado, teremos Flamengo e Palmeiras. Para completar, Coutinho com números impressionantes nos seus primeiros dias de Vasco. O Alisson mandando um recado para torcedores do São Paulo. Explico também sobre a lesão do Estevão no Palmeiras. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela jogos do sábado em que os favoritos são todos os mandantes. Acho que Flamengo e Criciúma dá Flamengo, acho que o Botafogo bate o Internacional, também penso que o Palmeiras vence o Cruzeiro, esse é o mais difícil dos 3 jogos do sábado no Brasileirão. Para você fazer sua fezinha na 1xBet é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para deixar você bem informado. Quero começar falando sobre Pedro Lourenço. O Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, ele afirmou que vai montar um time de futebol feminino forte para a Raposa. Abre aspas para ele, vamos dar todo o nosso apoio, podem ter certeza. Vamos tratar com todo o carinho porque elas merecem. Criaremos a base porque é importante na formação, mas vamos melhorar também o elenco. Bora contar também sobre o Santos, que fez proposta por Gustavo Mosquito, atacante que rescindiu seu contrato com o Corinthians depois de entrar na justiça. Ele alegava o não pagamento de fundo de garantia, o juiz não deu a liminar para ele, de qualquer forma chegaram a um acordo e a rescisão do contrato foi assinada. Por falar no Peixe, Morelos está de saída do clube, vai jogar no Atlético Nacional da Colômbia por empréstimo. Para completar o giro de notícias, contar que o Internacional anunciou de forma oficial a chegada de Roger Machado como seu novo técnico. O ex-comandante do Juventude assume no lugar do Eduardo Cudê. Ele terá como preparador físico Paulo Paixão, além de Adailton Bolzan e Roberto Ribas como auxiliares. O Inter ainda estuda ter o Abel Braga como coordenador técnico. O Abel já declarou que teria a intenção de contar com D'Alessandro nos vestiários do Inter. Para completar o giro de notícias, contar que Bright White, atacante dinamarquês que esteve cotado para jogar no Grêmio, será reforço do Olympiacos da Grécia. O acordo já está fechado. E a última, preciso falar sobre o Fluminense, que anunciou a contratação de Nonato, chega por empréstimo até a metade do ano que vem, atleta que pertencia ao Santos, é o 4º reforço já confirmado. Antes, Thiago Silva, Kevin Serna e Inácio já haviam sido contratados. Só para completar, negociações com Facundo Bernal prosseguem. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo. O volante Alisson já passou por cirurgia. Ele se machucou no confronto contra o Grêmio, vitória por 1-0 nessa quarta-feira no Morumbi. Fratura no tornozelo direito e a cirurgia aconteceu ao longo da quinta-feira. Depois da intervenção, ele se comunicou com torcedores da seguinte maneira, abre aspas, passando para agradecer a todos pelo carinho, mensagens e apoio. Foi um momento muito difícil, mas estou muito feliz por ter dado certo tudo com a cirurgia. Tenho certeza absoluta de que irei voltar ainda mais forte. Estarei ausente, mas torcendo muito pelos meus companheiros, pela comissão técnica, que eu tenho certeza que eles continuarão fazendo um grande ano e conquistando grandes coisas para que a gente possa sorrir no fim da temporada. Não há prazo para retorno do atleta, mas a tendência é que o Alisson só possa jogar em 2025. São Paulo que já tentava a contratação de um volante, o Thiago Mendes é a prioridade. Com a lesão do Alisson, a tendência é que o tricolor busque mais um reforço para esse setor até dia 2 de setembro. Tem sugestões? Use o espaço para comentário e já diga quem você gostaria de ver jogando como volante do tricolor. Por falar em contusão, quero te atualizar sobre a lesão de Estevão. O menino de 17 anos de idade que tem arrebentado com a camisa do Palmeiras saiu no segundo tempo da partida contra o Botafogo, derrota por 1-0 no Newton Santos, reclamando de dores no tornozelo.
Passou por exames que constataram lesões ou torções no tornozelo e também no joelho esquerdo. Para sorte do torcedor palmeirense, as contusões não são graves. O próprio pai do atleta deu uma entrevista confirmando. Não existe um período específico para retorno, mas a expectativa é de que ele esteja de volta aos campos de 2 a 3 semanas. Estevão, que tem se tornado um jogador super importante, para a sorte do torcedor alviverde, a lesão se dá no momento em que reforços acabaram de poder estrear. Casos, por exemplo, de Maurício e Felipe Anderson, que dão uma encorpada no elenco alviverde. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. Felipe Coutinho ainda nem estreou, mas já tem feito enorme barulho no Cruz Maltino. Você sabia que já foram vendidas mais de 20 mil camisas com o nome do Coutinho e o número 11 às costas? Mas essa não é a única boa informação. Desde que ele foi contratado, o Vasco tem produzido uma série de conteúdos e todos eles têm bombado. São 180 milhões de visualizações nos vídeos referentes ao Coutinho. Isso sem falar nas 326 milhões de impressões nos materiais preparados pelo departamento de marketing e 230 milhões de reações. Todos os números extremamente exagerados. Se o Coutinho for capaz de repetir o sucesso de outros tempos com a camisa do Vasco, a tendência é de um Cruz Maltino ainda melhor que o atual. Nono colocado no Campeonato Brasileiro, 4 vitórias consecutivas, melhor momento do Campeonato Nacional na Série A do Brasileiro. Bora falar agora sobre Savinho, novo reforço do Manchester City. O gigante inglês confirmou a contratação do atleta nessa quinta-feira. Operação que gira na casa dos 25 milhões de euros fixos e que pode bater até 40 milhões de euros com bônus. São 15 milhões de euros em bônus. O valor total do negócio, se as metas forem alcançadas, gira na casa dos 243 milhões de reais. A pergunta que o torcedor do Galo está se fazendo é, mas tá bom, quanto é que o Atlético fatura dessa grana? A resposta, por conta dos 12,5% dos direitos econômicos, mais 1,7% do mecanismo de solidariedade, é de que o Galo vai ter direito a 3 milhões de euros ou 19 milhões de reais nesse momento. Se as metas forem alcançadas, o Atlético pode embolsar mais 11 milhões de reais na operação. 19 milhões para um jogador que acaba de ser contratado pelo Manchester City está longe de ser um valor dos sonhos. Mas vale a lembrança de que em 2022, quando foi negociado, o Atlético ficou com 6 milhões de euros, o dobro do valor atual, nem é uma cifra tão alta assim. E você acha que o Savinho foi mal vendido lá atrás? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre as oitavas de final da Copa do Brasil. Sorteio aconteceu nessa quinta-feira e dá para dizer que a bolinha não sorriu para Palmeiras e Flamengo. É que eles farão o encontro mais improvável, complicado e difícil dessa fase de oitavas de final. Não teremos um dos dois maiores clubes do Brasil já a partir das quartas de final. Impossível para mim prever quem passa desse confronto. Eu vou palpitar sobre todos os resultados, mas nesse vou ficar em cima do muro. 50% de chances para o Palmeiras, 50% para o Flamengo. E você, se pensar diferente, já usa o espaço para comentário para dar o seu percentual. Já no confronto entre Atlético Goianiense e Vasco, acho que o Vasco é bastante favorito, 80% a 20%. Vale a lembrança de que o Vasco acaba de venceu o Dragão na casa do adversário em Goiânia por 1-0. Teremos também Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, confronto equilibrado, mas para mim com um ligeiro favoritismo pro CAP. 60% pro Atlético, 40% pro Red Bull Bragantino. Fica à vontade para dar todos os seus placares e percentuais, tá? Em relação a São Paulo e Goiás, Tricolor deu sorte. Vai pegar um dos dois representantes da Série B. São 16 times nessas oitavas de final da Copa do Brasil, 14 da Série A e 2 da Série B. São Paulo acabou pegando um dos times da segunda divisão, Goiás, e para mim é bastante favorito, 90% para o Tricolor, 10% para o Goiás. Outro que também vai enfrentar um adversário da segunda divisão é o Atlético Mineiro, que terá pela frente o CRB. Vou usar o mesmo critério do São Paulo para falar em 90% a 10% de chances para o Galo. Para completar, Botafogo e Bahia, para mim o segundo duelo mais equilibrado dessa fase, só atrás de Flamengo e Palmeiras. Botafogo, um dos grandes candidatos ao título do Campeonato Nacional, o Bahia, certamente alguém que vai brigar por vaga em Libertadores da América. Estou colocando 60% de chances para o Botafogo, 40% de chances para o Bahia. Tem também Corinthians e Grêmio, confronto ruim para os dois. Times na parte de baixo da tabela, tentando a recuperação do Brasileiro, fugindo, lutando contra o Z4. Acho o Corinthians
ou melhor, acho o Grêmio ligeiramente favorito. Vou pôr 55% de chances para o Grêmio, 45% de chances para o Corinthians. Para completar, Juventude e Fluminense. O Flu afundado na zona do rebaixamento, o Juventude fazendo temporada bastante acima das expectativas. Hoje, para mim, o Juventude é favorito. Estou colocando 55% de chances pro time gaúcho. Bora falar agora sobre Gabigol relacionado para a partida do Flamengo nesse sábado contra o Criciúma, jogo em Brasília. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, você disse no vídeo de ontem que o julgamento lá na Suíça foi anulado pela Corte Arbitral do Esporte. Pois bem, o Flamengo ainda não foi notificado dessa anulação. Diante disso, Gabigol tem treinado com o restante dos atletas e será relacionado para a partida. Isso pode mudar se ao longo da sexta-feira houver esse comunicado oficial. Caso contrário, o Gabigol ficará à disposição e, se entrar no jogo contra o Criciúma, completará seu 7º jogo no Campeonato Brasileiro. Isso significa que ele estará impedido de se mudar para o Palmeiras, com quem já tem um acordo verbal de olho em 2025. A negociação não aconteceu por agora porque Palmeiras e Flamengo não conseguiram chegar a um acordo para compensação financeira. O negócio aconteceria se o Dudu não tivesse vetado a ideia. O Dudu se recusou a se mudar para o Flamengo. Só para completar sobre o Fla, Marcos Braz falou a respeito das negociações com o Claudinho. Abre aspas para ele. Só uma coisa. O Flamengo estabeleceu o Claudinho como prioridade, o plano A, B e C, e vai tentar seguir nessas negociações para fechar o mais rápido possível. O Braz afirmou o seguinte, abre aspas, quem está do outro lado do balcão foi presidente da Rússia por 5 anos. A gente não está lidando, a gente está lidando com um clube com história e com envergadura, afirmou Marcos Braz. As tratativas prosseguem. O que eu tenho contado para vocês é que o Zenit quer vender o Claudinho apenas depois que tiver a contratação fechada de um meio atacante que chega do Torino. Só para completar, contar que o Matheus Cunha, goleiro reserva no Flamengo, tem proposta do PAOK, mas dá preferência a clubes das principais ligas europeias. Em relação a ingressos para o confronto contra o Criciúma, 54 mil ingressos vendidos de forma antecipada, expectativa do Mané Garrincha completamente lotado. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com reviravolta importante. Flora, aquele menino de 10 anos de idade que arrebenta, com vídeos que viralizaram nos últimos tempos e que no mês passado deixou o Corinthians e está de volta. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, ele não tinha fechado com o Palmeiras? O próprio Claudinei Alves, diretor das categorias de base, admitiu publicamente que o Flora havia recebido uma proposta de R$200 mil de luva, um prêmio pela assinatura do contrato, além de R$15 mil mensais de ajuda de custo. O Flora sumiu do Corinthians, já havia se passado mais de 1 mês e meio sem que o Flora estivesse treinando com o clube. Também não estava no Palmeiras, como eu havia contado para vocês. A ideia do Palmeiras era dar um tempo para que depois pudesse apresentar esse jogador. Mas o Timão fez uma nova proposta aos pais do garoto, que concordaram, e o Flora está de volta ao Parque São Jorge para treinar com o Sub-11 no campo e também no futsal. Boa notícia para o torcedor corintiano, que tem se acostumado a uma série de perdas importantes. Só para completar sobre o Corinthians, André Ramalho foi apresentado como reforço nessa quinta-feira, vai vestir a camisa número 5. Na entrevista coletiva, ele admite que recebeu propostas da Europa, mas entendeu que era hora de voltar ao Brasil para jogar no Corinthians. Por ser de São Paulo, ele entende a grandeza do time e entende também que pode ser a grande chance da sua carreira. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Use o espaço para comentários e avalie. Só não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!